Olá, está começando o Sempre Mulher dessa semana e você sabe que nesse iniciozinho de programa a gente aproveita muito para agradecer o seu carinho e agradecer a sua companhia. E agradecer também ao pessoal que nos segue no Twitter. O nosso abraço especial vai então para Israel Araújo, de Ceilândia, lá no Distrito Federal, para Josemara, Luzineide Zafalan, também o nosso carinho para Priscila Pinho, que mora na Bahia, e um beijo especial para Bianca Oliveira, que é jornalista aqui da TV Novo Tempo, trabalha na Rádio Novo Tempo, e para o querido Edu Santos, que é locutor e que hoje mora lá em Vitória, no Espírito Santo. E eles nos seguem no Twitter. E se você ainda não nos segue no Twitter, não perca a oportunidade. Olha só, o endereço aparece aqui no seu vídeo, seja um seguidor do Sempre Mulher, porque aqui nós mostramos assuntos interessantes que fazem parte do seu dia a dia. E você vai poder participar sempre, cada vez mais, aqui com a gente. Você vai conhecer o que está por trás das câmeras e na frente das câmeras, que é o que você acompanha todas as semanas aqui no Sempre Mulher. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, interessante, para alguns difícil, para outros nem tanto, mas essencial para a vida de cada um, essencial para a vida do cristão. Nós vamos falar sobre oração. Você sabe orar? Você sabe como fazer uma oração? Você sabe o que significa a oração? Pois é, no programa de hoje nós vamos falar sobre isso, ensinar você a orar, mostrar os resultados, mostrar os impactos, os reflexos da oração na sua vida e mostrar também como alguns grupos de oração acontecem, como eles são formados e como eles se mantêm. Não perca o programa de hoje, que está apenas começando. Forças pra
sonhamos com uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida. Na oração encontro calma. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Só falar falar com Deus. Parece algo tão difícil, né? Parece algo impossível. Mas você e eu podemos falar com Deus sim, a qualquer momento e em qualquer lugar. Basta que você queira, primeiro de tudo, e depois você precisa conversar com Ele abrindo o seu coração. Essa é a forma básica. Se você não abrir seu coração, é como você conversar com um amigo e guardar segredo. E aí, como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai te entender? Como é que ele vai retribuir a conversa? De maneira nenhuma, se você não abrir seu coração. E para a gente falar sobre esse assunto tão especial, convidadas mais que especiais estão aqui no estúdio com a gente hoje. Está conosco a Ivelise Fonseca. Tudo bom, Ivelise? Tudo, Betina. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que legal que você está aqui com a gente. Obrigada. A Ivelise, ela é advogada e ela coordena um grupo de oração em São Paulo. Há quanto tempo já, Ive? Nós estamos completando em torno de quase 7 anos agora. Quase 7 anos. Elas já estiveram aqui no Sempre Mulher, você lembra? E lá no nosso blog, que o endereço aparece aqui no vídeo agora, você vai encontrar informações sobre o Grupo Manancial do Deserto, que é o grupo que a Ivelise coordena lá em São Paulo também. Também está conosco a Thaíse. Tudo bom, Thaíse? Muito obrigada, Betina. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você aceitou o convite. A Thaíse também é uma mulher de oração, né, Thaíse? Muita oração. Ok. Também está conosco hoje para participar desse programa tão especial, Maranata Joquebed. Tudo bom, Mara? Tudo ótimo, Betina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom que você veio. A Mara trabalha com comércio exterior, mas também faz um trabalho fantástico no campo missionário. É Exatamente, isso, isso mesmo. Ela viveu muito tempo na África com os pais. Isso. E ao retornar ao Brasil já se envolveu em trabalhos missionários e hoje tem um ministério fabuloso com o marido, né? Exatamente. Ok. Isso mesmo. Para a gente começar a nossa conversa sobre esse assunto, eu queria perguntar para vocês, o que significa oração para cada um de vocês? Quem quer começar respondendo? A Ivy já levantou o microfone. A Ivy começa. Pode ser a primeira, Ivy. Esse é um tema delicioso para nós tratarmos, porque eu vejo e tenho aprendido na minha vida, ainda tenho muito que aprender sobre oração. Admiro muito a Mara, a Thaís também, por causa da oração, mas eu vejo que a oração é um dos instrumentos mais fortes e poderosos que Deus disponibilizou ao homem para resistir à tentação, para conhecer da sua vontade, para compreender um pouco mais dessa linguagem amorosa que Ele tem por nós. Já falou tudo, né? Thaís, e para você, Thaís? Para mim, a oração é relacionamento, né? É fé, é ter a confiança de que as coisas vão acontecer. É sentir de que existe algo maior do que você, do que as suas expectativas, do que a sua ansiedade, que tudo está sob controle. Né, de que você não precisa se estabanar, você não precisa se desesperar, se angustiar, porque está tudo sob controle, tudo está na mão de Deus. E isso traz um refrigério. Né? Para mim, oração é relacionamento. Mas isso é difícil. Difícil. Você fala, não, mas eu sou desesperada. Difícil não ser. Difícil não ser. Mas até para não se desesperar, fazer esse exercício de oração, né? Qualquer desespero, né? Geralmente, ai meu Deus, a gente chama meu Deus, mas não com o intuito, às vezes, da oração, né? Mas fazer esse exercício, né? De sempre quando estar tensa, até já... Deus, e isso vai acalmando, né? Uhum. Isso libera pra gente aí hormônios de endorfina e a gente tende a se acalmar. Tranquiliza, né? Tranquiliza. Mara, oração para você, o que é?
Para mim também a oração é a maior arma que Deus disponibilizou para o cristão. Através da oração, a gente consegue ver milagres acontecendo, como você mesmo disse. Eu tive a oportunidade de viver 18 anos fora com os meus pais e através da oração a gente conseguiu ver Deus fazendo pequenos e grandes milagres. Então, através da oração a gente consegue atingir muitas coisas. É interessante quando a Maranata fala... Ela fala sobre milagres. Ainda nesse mês, o Sempre Mulher vai trazer um programa especial para você sobre milagres da oração. Como eles acontecem, como eles se revelam e onde, em quais lugares acontece, com quem acontecem os milagres. Você vai acompanhar aqui no nosso programa histórias incríveis de milagres da oração. Ainda este mês aqui no Sempre Mulher. Então, fica ligadinho para você poder acompanhar. Pode ser qualquer quarta-feira desse mês ainda, você não pode perder. Quando a gente fala em relacionamento é algo interessante, porque relacionamento é algo que a gente tem que alimentar sempre, né, Thaís? E não é algo que a gente... Não, agora eu tenho um relacionamento com Deus e vai ser para sempre assim. Eu preciso alimentar esse relacionamento. E eu ouvi dia desses um pastor comentando e achei muito bacana. Ele falou que religião, independente de qual seja, religião é relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus passa pela oração. Então é exatamente isso, né? A oração é a comunicação com Deus, é o contato direto e essa relação que a gente tem que alimentar sempre, Thaís. É uma atitude, né? Relacionamento é uma atitude, é querer orar, né? Querer falar com Deus. Por vezes na igreja a gente pode orar, né? Ou em um grupo nós estamos orando, mas e aquele contato dia a dia, né? O meu começo do dia, né? A minha meditação, né? Os meus pensamentos, por onde isso permeia? Isso leva à oração. Se eu estou distante de Deus, cada vez mais esse meu relacionamento tende a esfriar, né? Minha oração vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais desinteressada. Então é uma atitude, né? Que você vai exercitando a cada dia, a cada momento, a cada dificuldade, a cada alegria, né? Isso é legal de falar. Em tudo dai glórias, né? Em tudo você ora. Então, é uma atitude. É como esse vídeo que a gente acabou de ver, né? Que foi produzido e dirigido pelo Tuio Costa. Falar com Deus é isso, né, Ive? É a todo momento, é por qualquer situação. Não só quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão bem também. Agradecer, dividir com Ele. E veja que essa forma, Betina, a oração... Na minha concepção, é a melhor maneira de Deus respeitar o chamado livre-arbítrio do homem. Porque eu sou amiga dela, porque eu escolho me relacionar. Então, eu posso ter duas pessoas que eu conviva, mas eu escolho a Mara, por exemplo, porque ela é mais parecida comigo, porque então eu a admiro, então eu vou conviver com ela. Isso. E aí nós desenvolvemos um relacionamento e escolhemos andar juntas. Ao andar com Deus, Deus nos dá a oportunidade, já que a Tá falou sobre atitude, Deus nos dá a oportunidade, através da oração, para que nós tenhamos a atitude de nos relacionarmos com Ele, porque Ele é louco por nós. Ele mandou o Filho dele para morrer por nós, então o amor dele é certo. O nosso precisa ser desenvolvido e Deus respeita o nosso tempo de convivência. A oração é a confirmação dessa atitude, desse relacionamento, da minha própria escolha. Escolher andar com Ele, conversar, conhecê-lo mais. E é algo tão profundo que existem comprovações científicas, Thaís, a respeito disso. Há dados sobre isso, né? Há dados. Há mais de 20 anos que existem estudos, né, entre fé e entre a medicina. Ultimamente, eles têm feito vários estudos, alguns hospitais têm implantado isso. Aqui em São Paulo, um dos exemplos é o Hospital Israelita Albert Einstein, que tem um grupo de estudos da parte dos benefícios que orar, preces, facilita nos tratamentos imunes, né, o câncer também. Então, a ciência e a religião, elas têm caminhado pesquisas e muitas pesquisas sobre esse assunto e as confirmações são várias, né? Então, os estudos são aprofundados sobre este tema. O que é a oração? Porque quando você ora, você entrega, você confia, né? Então, o que é essa confiança em Deus? O que é essa entrega para Deus? Reflete no organismo? Quais são os resultados no corpo da gente, no cérebro da gente, no dia a dia também? A gente pode falar sobre isso, Thaís? Ao orar, né, essa confiança traz essa liberação de endorfina no organismo, né? Isso traz uma sensação de bem-estar, de alegria, de tranquilidade. No caso, para quem tem hipertensão, tende a baixar, doenças como câncer. Até tem estudos de pessoas com AIDS até, que tiveram uma melhora no seu quadro pela confiança, pelo seu grupo religioso, que desfrutavam da amizade, né? Tem essa questão da discriminação, mas estarem no grupo, confessarem uma religião, orarem, trouxe benefícios até no tratamento
tratamento de uma doença que atualmente não tem cura. Então, muitos são os benefícios que têm se alinhado junto com essa, que hoje estão pensando na medicina integrativa. Não só a questão biológica, mas a questão psicológica, e a gente coloca agora a questão espiritual. O que é buscar a Deus de todo o coração? Como que eu busco a Deus? De repente alguém trocou de canal agora, ligou no Novo Tempo, está assistindo Sempre Mulher, nós estamos falando sobre oração, como falar com Deus, o que é falar com Deus. Como é que a pessoa sabe que está buscando a Deus de todo o coração? Ainda dentro do que a Ivy falou há pouquinho, Deus deixou o manual dele pra gente, né? A gente busca Deus de diversas formas. Você busca Deus através da oração, que é uma das formas. Você busca Deus através da leitura da sua palavra, que é o livro que ele deixou inspirado. Você busca Deus através de momentos que você passa na natureza, momentos que você passa discutindo com a sua família. E buscar a Deus de todo o coração, ainda ligando um pouco com o familiar que a gente acabou de falar, é reconhecer a sua pequenez e reconhecer a grandeza de Deus. Então você se depara com um ser pequeno que você é, você entende quão Deus é grande e você quer adorar a Deus com tudo que você tem. Então, assim, você adora a Deus de todo o seu coração, com tudo que você tem de melhor, com tudo que você tem de pior, porque você reconhece as suas limitações, os seus erros. Então, assim, colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, né? Como já diz a própria Bíblia, buscar Deus em primeiro lugar e reconhecer que todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. É como se a gente pegasse uma caixinha de presente, e você tirasse do coração tudo que você tem de bom e de ruim e colocasse dentro da caixinha e daí jogasse assim, empurrasse assim aos pés de Jesus. Ó Senhor, eu sou isso que está aqui. Tudo que está aqui é o que faz parte de mim. Então eu estou te entregando. É mais ou menos isso? Exatamente. É a entrega completa nas mãos de Deus, né? Porque chega um momento em que você, principalmente através da oração, chega um momento em que a gente se entrega plenamente nas mãos de Deus, porque você já não consegue mais fazer nada por você mesmo, né? Então você coloca tudo que você tem, de bom e de ruim, pedindo perdão pelos seus erros e pedindo a Deus coragem, forças para uma nova vida, né? Para usar o que você tem de melhor também, que são os seus dons, os seus talentos, enfim. Mas na verdade, o se humilhar e o buscar a Deus de todo o coração é a gente reconhecer que há alguém maior do que a gente. Exatamente. É a gente reconhecer que há alguém muito melhor do que a gente. E vai contrário a tudo que nos ensinam hoje, que é o que a Ivelise falou, né? Isso nós mesmo. Temos que ser os melhores, nós temos que mostrar que somos os melhores em todas as áreas, em todos os âmbitos. Então, como é que a gente administra isso? A gente, às vezes, em grupo, com amigos, talvez fique mais fácil. Amigos de oração, um fortalece o outro, um divide experiências com o outro, porque sozinho talvez seja mais complicado da gente fazer essa entrega total e esse reconhecimento. A gente vai para o intervalo rapidinho, a Maranata volta com a gente só no último bloco, e você não pode sair daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre como se reunir em amigos para orar. Como é que funcionam esses grupos de oração, esses grupos de amigos? Eles realmente fortalecem? Eles realmente ajudam? Realmente dá resultado? Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Sempre Mulher, falando hoje sobre oração. O nosso assunto é falar com Deus. Um assunto tão essencial, tão importante na vida de qualquer mulher, de qualquer cristão, de qualquer família. Falar com Deus, entregar a Ele as suas necessidades, as suas angústias e também as suas alegrias. No primeiro bloco, a gente falou aí sobre os reflexos da oração na vida de qualquer pessoa. Qual o significado da oração? Por que devemos orar? Agora nós vamos conversar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais esse tema com a Ivelise, com a Thaís, que é psicóloga, e também com a Camila Capel, que está conosco hoje aqui e trabalha na área de vendas. Né, Camila? Exatamente. Obrigada por aceitar o convite, estar conosco hoje. Muito obrigada. Mas a Camila também é uma mulher de oração, né, Camila? Também, sempre, graças a Deus. Quando que começou essa tua experiência com a oração? Bom, desde pequena, meus pais são cristãos e a gente sempre aprendeu a orar. Mas eu venho percebendo que, com a medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai sempre aprendendo a orar mais. E isso eu devo também aos grupos de oração, a oração que eu tenho participado. E você aprende um pouquinho de cada coisa. Eu tenho aprendido, por exemplo, como orar. Antigamente eu orava 10 minutinhos e já estava cansada. Mas o que eu vou ficar falando para Deus? Deus já sabe de tudo. E eu tenho aprendido a falar um pouquinho mais da minha personalidade, das minhas dificuldades, das coisas que me fazem feliz, das coisas que me fazem triste. E eu tenho passado um pouco mais de tempo falando com Deus. Eu tenho descobrido que a oração tem sido a respiração da minha vida espiritual. Eu acho que a respiração da pessoa, a gente não pode ficar 1 minuto sem respirar. Eu acho que oração é mais ou menos isso. Se você ficar 1 minutinho sem orar, mesmo que seja no seu inconsciente, no seu andar, no seu caminhar, eu acho que você tem o perigo de pecar, de pensar alguma coisa ruim. Eu acho que é mais ou menos isso. De fazer algo errado, de ter prejuízos por conta disso também. Exatamente. É quase que uma separação
de Deus. Eu acho que a gente tem, a Bíblia fala, orar sem cessar. Eu acho que o momento que a gente para de orar, você rompe aquela comunicação direta com o céu e você fica, então, à mercê dos perigos deste mundo. Seja de um ataque, às vezes uma pessoa fala alguma coisa para você, você se sente, né, fere lá dentro. Se você tem essa comunicação com Deus direta, é quase que você falando para o rei, né? Olha só, isso aqui me deixou muito triste. E Deus já vai falar para você, deixa isso comigo. Então, acho que é uma comunicação que a gente, às vezes, deixa, né? Não toma tanta vantagem disso. Gente, a oração é um privilégio, né? Você poder conversar com o Criador, com o Rei do Universo, né? Com o Rei dos Reis, sem ter que marcar a hora, sem ter que esperar na fila, né? Sem ter que receber uma ligação falando, hoje ele não vai poder lhe atender. Nossa, a oração é fantástica. Você pode conversar com aquele que te criou e conhece o seu coração e sabe do que você precisa. A Camila falou dos grupos de oração, né? Os grupos de oração, eles fortalecem a fé, eles nos ensinam a orar, como a Camila também diz que tem aprendido a cada dia. A Ivelise coordena um grupo de oração em São Paulo. A ideia é que veio de uma tia dela, chamada Rosana Pontes, que já veio com a gente aqui no Sempre Mulher, já contou a experiência dela. Você encontra lá no blog também, pode acessar. O endereço aparece aí agora, ó. Isso, vai lá e acessa depois que o programa terminar, tá bom? Acompanha a conversa aqui agora. Ivi, conta pra gente, como é que é coordenar um grupo de oração? Vocês se reúnem uma vez a cada 15 dias? São quantas mulheres? Vamos recapitular isso. Tá. Nós iniciamos o grupo com reuniões semanais. No início, nós nos encontrávamos semanalmente, aos domingos, na nossa casa em São Paulo. E depois nós diminuímos um pouco a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, porque muitas têm suas atividades. Então, são casadas, possuem seus filhos, outras namoram, têm suas atividades, têm as solteiras. E o número de mulheres depende muito da reunião, porque quando nós nos encontramos, muitas vezes, uma traz uma outra convidada, ainda que não seja da mesma denominação religiosa, ou que não crê em Deus, ou que não entenda, mas vem compreender do poder da oração. E, Betina, eu digo assim, tem sido, para mim, particularmente um grande privilégio, porque receber estas mulheres e entender um pouco da experiência de cada uma delas tem fortalecido a minha fé. A oração é uma forma de eu me tornar visível a Deus, já que Deus é invisível para mim, humanamente falando. Todavia, interessante esse trocadilho. E é verdade, porque é como a Camila disse, eu me torno visível a Ele quando eu começo a contar das minhas falhas, dos meus objetivos, dos meus anseios, das minhas decepções. Deus sabe quem eu sou. Mas na palavra de Deus, existe sempre exortações como, além de orar sem cessar, que nós sejamos aí perseverantes na oração, que nós apresentemos a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos. Então, quando eu me torno visível a Ele, apesar dele me enxergar, e Ele faz isso na vida das mulheres, isso fortalece a minha fé também. Porque eu escuto, em cada uma das vidas, nós registramos os pedidos, compartilhamos experiências, as mulheres oram umas pelas outras. A dinâmica do grupo é muito interessante. E eu vejo Deus na vida das mulheres, especialmente. E essa é uma forma de Deus falar comigo. Eu vejo muito poder, muito amor do Senhor pela minha vida, através da vida delas. Então, é um privilégio. Você falou em poder, e agora eu me lembrei de uma frase que a gente ouve com bastante frequência. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E a semana que passou, eu ouvi um pastor comentando a respeito dessa frase. Eu achei muito interessante, Camila, porque ele diz assim, não é a oração que tem poder. Quem tem poder é Deus. Ele te ouve através da oração. Então, de repente, falar, ora por mim, Camila, que a tua oração tem poder. Não é a oração da Camila que tem poder, né? É a sua comunicação com Deus. Thaís, ora por mim, que a tua oração Deus ouve, a minha não. Não é assim que funciona, não é a oração que tem poder, é o poder que Deus concede para que as coisas aconteçam. Então, tudo vem de Deus, né? A gente não pode, de repente, endeusar a oração como se fosse a oração que resolve as coisas. Não é, é Deus que atende a oração, Thaís. Isso faz uma diferença. Muita diferença. A Ivy estava falando agora do grupo de oração e eu vejo que isso é muito saudável, né? Cultivar esses laços de amizade, esses laços de afeto, de certeza, compartilhar histórias, quantas histórias, né? E tem até uma música, né? Quantas bênçãos são. Então, quantas bênçãos nesse grupo de oração, essa amizade, esse vínculo todo, e como isso é benéfico, né? Em todo o sistema do humano, né? Biológico, físico, psicológico, espiritual. É muito importante que as pessoas tenham esse poder na sua vida, esse poder de Deus atuando na sua vida, né? Que Deus, através de várias formas, através do seu amor,
se realiza na vida de cada um. E o interessante, Ive, é que a gente falou que oração é relacionamento, é conversa com Deus. E no grupo de oração você se relaciona com as mulheres, com os homens, com as famílias, enfim, com quem faz parte do seu grupo de oração. E através dessa relação, desse relacionamento, a gente se ajuda, né? Um fortalece o outro para que a gente possa buscar a Deus juntos. Né? Isso também é forte. E quem nos escuta até pode pensar da seguinte forma: não, mas eu não tenho amigas de oração, ou eu não conheço ninguém, não tenho um grupo. E a condição para nós recebermos o poder é a oração. O poder vem de Deus. A condição de recebimento é o canal. É o canal. Exatamente. É a oração. É o canal. É isso o canal. Mesmo, isso mesmo. Mas nós temos que ser diligentes. E como seres humanos, nós temos objetivos muito diversificados. Eu penso que Deus se agrada muito e fica imensamente feliz quando vê mulheres, homens, pessoas reunidas com o mesmo propósito, querendo usar o mesmo canal. Ainda que não tenham intimidade, que não tenham laços de amizade, porque eu posso ser muito diferente da Camila, mas quando nós nos reunimos aos domingos, nós estamos juntas pelo mesmo propósito. E isso revela humildade, interesse, diligência, perseverança. Então, nós estamos utilizando o canal certo para quem nos escuta e quem tem o poder. E Deus realiza. E é interessante, Ive, porque falando a respeito desse canal, né? A Camila falou que no comecinho ela orava 10 minutos. E já estava cansada porque já não sabia mais o que dizer. Então, à medida que você vai orando, que você vai se relacionando, você vai sintonizando esse canal, você vai ajustando. Então, você vai aprendendo a orar, vai aprendendo a abrir o coração, aprendendo a conversar. Camila, eu queria que você contasse pra gente, a Ive contou um pouquinho de como acontece nos grupos de oração. Como é que você se vê nesse grupo de oração? Como os resultados que o grupo trouxe para a sua vida e como é que vocês dividem a oração? Como é que funciona para quem está em casa nos acompanhando? Claro. É interessante porque outro dia eu conversei com uma pessoa e eu a convidei para participar do grupo. E ela me disse assim, mas como é que funciona esse grupo? Eu ouvi dizer que nesse grupo só vai mulher solteira pedindo a Deus para mandar um marido. Arranjar é verdade? Arranjar um namorado. Eu falei, não, olha, eu já tenho um namorado e continuo indo. Mas eu falei, mesmo assim, eu já ouvi falar de muitas que pediram um marido e já estão casadas. Então eu disse, não descartando essa possibilidade, mas eu acho que é um lugar onde a gente se sente confortável em pedir para Deus nossos pedidos, porque parece uma coisa fácil. Mas eu trabalho no mundo corporativo, né? E com muitos homens, mercado financeiro, mais homens do que mulheres. Mas já que estamos num programa aqui, uma conversa de mulheres, eu vou compartilhar uma pequena experiência. A gente, às vezes, tem dificuldade de ir para os chefes ou para os CEOs, os diretores da empresa, pedir aumento ou pedir alguma coisa. E isso acontece muito mais com mulheres do que homens. Já foram feitos vários estudos e às vezes a gente reclama, o homem ganha mais, mas de repente o homem pede mais. E a gente às vezes se reúne entre mulheres e a gente começa a discutir como é que a gente vai pedir ou como é que nós poderíamos nos portar numa conversa com um diretor ou com alguém que está acima de nós para saber pedir. Porque diz a pesquisa que as mulheres, muitas delas, às vezes trabalham mais do que os homens, às vezes são melhores nos cargos, mas elas não sabem pedir, elas não sabem. E às vezes, quando elas vão pedir, elas mandam um e-mail enorme e no final, eu gostaria de um horário, quando você puder, talvez esse ano, para conversar com você, com o diretor, mas é bem assim. Eu tenho certeza que muita gente está em casa se viu nesse meio. Exatamente. E isso em qualquer lugar, né? Seja às vezes com o marido, você quer alguma coisa, falar de um assunto e você fica lá ensaiando 1000 rodeios. E com Deus a gente às vezes faz a mesma coisa, né? E estando num grupo de oração, você percebe que há outras mulheres com os mesmos interesses, às vezes têm pedidos diferentes, mas com situações e às vezes desafios semelhantes. E a oração, ela é um estímulo de fé, porque conforme você ora mais, você vai vendo os resultados da oração na sua vida. É interessante porque às vezes a gente tem medo de pedir para Deus para remover uma montanha ou um problema, uma impossibilidade muito grande que a gente fala, Deus não vai poder me ajudar. Mas é engraçado porque se a gente parar para pensar, a dificuldade maior que Deus tem é de mudar o coração humano. Então, Deus não tem nenhuma dificuldade em resolver um problema financeiro, um problema no relacionamento, um problema de temperamento que muitas de nós temos, né? Mas Deus tem uma dificuldade imensa de trabalhar no nosso coração. E é isso que tem sido o resultado de participar de um grupo desses. Você vê resultados de transformações na vida de cada uma de nós. Deus mexendo no coraçãozinho lá devagarinho, cada dia uma coisinha e mais ou menos isso. Não, e sabe que eu gostei que a Camila falou que no nosso grupo a gente ensaia muito juntas, as mulheres.
quando vem uma nova mulher que às vezes fica tímida ao pedir, e nós fazemos as ponderações no grupo, nós dizemos, tem que apresentar o seu pedido de maneira específica. Nós oraremos juntas, e na oração da concordância, concordando pelo seu pedido. Mas é preciso que você, primeiramente, apresente o pedido. Muitas vezes, como disse a Camila, a mulher traz pedidos de todo mundo, menos os dela própria. Não apresenta os seus anseios. E a Camila bem pôs que a maior dificuldade, não para Deus, mas do homem, é a transformação do coração humano. Deus quer remover a montanha da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, e Deus é capaz de empreender quaisquer milagres necessários para a nossa fé. Então, nos nossos grupos, nós teimamos muito as mulheres, tem que pedir de maneira específica. Tá, então, pedir de maneira específica. De repente, alguém está nos assistindo agora, mas o que é pedir de maneira específica? Como que eu peço algo? Como é que eu sou específica com Deus? Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir de maneira específica? Elas estão discutindo para ver quem vai responder. Tá? Quem vai responder? Nós estávamos vendo aqui, aí eu vejo que a religião, né, bíblica, né, das verdades bíblicas, né, elas nos estimulam ao empreendedorismo, né? E quando em Filipenses, né, tudo posso naquele que me fortalece, né? Em Eclesiastes, tudo quanto te vier à mão, faz o melhor possível. Então, estimula um estilo de vida saudável, né? Mas aí me pode complementar. Eu penso que ela dividiu a resposta, percebeu, né, telespectadora? Eu penso que a forma de pedir específico, bem pôs a Camila, que quando nós chegamos a uma pessoa que é superior na nossa área profissional, nós apresentamos o pedido. Ainda que você faça rodeios, às vezes a pessoa pode não entender a sua linguagem. Quando chega um filho seu e te pede alguma coisa, mãe, eu quero uma boneca, ou eu quero um prato específico, a criança ou o adolescente pede, mãe, eu gosto muito daquele bolo que você faz, você pode fazer? E você pode dar duas respostas, ou sim ou não, ou só depois, ou você já comeu muito. Deus é capaz de entender a nossa linguagem, mas Deus quer ensaiar também conosco a nossa fé. Esse é um resultado positivo para a minha vida. Então, quando eu me achego a Deus e me relaciono com Ele, é importante que eu diga a Ele aquilo que eu necessito. Porque Deus está disposto a atender todas as minhas necessidades. Então, eu fale. Se eu preciso de cura, que eu peça a cura. Que se eu preciso realmente de um auxílio financeiro, que eu peço auxílio financeiro. Nós oramos juntas. Deus decide. Porque quando eu peço, eu abro, então, espaço para que Deus, de forma onipotente, atue na minha vida, e não o meu querer. Mas eu devo apresentar a Ele de maneira específica. Analisando essa questão específica, oração específica, eu me lembro de muitos pedidos de oração que eu recebi e que eu vejo por aí afora, as mulheres pedindo de maneira genérica. Né? Senhor, saúde para toda a minha família. Senhor, que o trabalho seja cada vez melhor. Mas a gente precisa ser realmente específica. Né? Eu estou com dificuldade no trabalho, então ponto. Senhor, é essa questão aqui que eu preciso resolver, então é isso que eu estou te trazendo agora, né? Senhor, saúde para toda a minha família, mas a minha filha em especial, que está saindo de casa para estudar, que está indo na casa de novas amigas, dá saúde para ela. Então, ser específico é isso, como a Ivelise falou, é mostrar para Deus o que você realmente precisa, mesmo que Ele saiba. É uma forma de você demonstrar tua confiança, Betina, nesse relacionamento. E eu vejo que através do pedido específico, eu desenvolvo, assim, com Deus, mais conhecimento também da palavra dele, porque não basta eu pedir, eu descanso no Senhor, mas eu preciso buscar na palavra dele aquilo que também me satisfaça, porque às vezes, e você bem disse para Camila, tem gente que muitas vezes nos procura, ai, ora por mim, porque tua oração é mais poderosa. Deus Isso te é uma ouve. coisa que me entristece muito e que me deixa até brava, e sabe como eu faço? Muitas vezes eu sou falha, às vezes eu recebo certos pedidos, ora por mim, porque Deus te ouve e não me escuta, aí eu já chego para Deus e falo, como é que eu vou orar? Se eu já estou tão estressada, imaginar, a pessoa quando escreve isso, Senhor, ainda... E Deus sabe, Deus é amoroso. Eu falo, não pode. Deus é tão especial conosco, está tão disposto a atender aquilo, basta que você peça. E a Bíblia também diz, existem certas bênçãos que nós receberemos especificamente somente se nós pedirmos. Esse é o relacionamento com Deus também. Betina, você mencionou no primeiro bloco que muitas pessoas esquecem, às vezes, ou se sentem, eu não escuto a voz de Deus, Deus não está me respondendo, e se sentem longe de Deus. E eu tive uma amiga ultimamente que veio me falar isso, e ela esteve falando, mas eu não consigo sentir como você sente, como é que é? E depois de um tempo, a gente teve uma conversa, e ela veio, inclusive a gente estava reunido na casa da Ive, e ela disse assim, olha, sabe o que eu fui fazer? Eu fui olhar no caderninho que eu tinha anotado os pedidos que eu pedi há 1 ano e meio atrás. E aí, o que eu descobri?
que vários dos meus pedidos tinham sido respondidos e eu tinha esquecido totalmente. A gente esquece muito fácil. Né? Exatamente. Então, mais uma razão para os pedidos serem específicos. Quando você pede de maneira genérica, você tem mais dificuldade de ver a resposta de Deus. Porque Deus está presente na sua vida quando você acorda, quando você respira, na comida que você come, o tempo todo. com a saúde, em todos os aspectos. Mas quando você pede uma coisa específica e você ora aquilo, e muitas vezes as mulheres, e a Thaís pode atestar muito isso como psicóloga, que as mulheres têm dificuldade de esperar, ou então de deixar Deus fazer as coisas por nós. A mulher quer fazer tudo por ela mesma. Ela não quer ajuda de ninguém, ela quer cuidar, ela quer estar no controle, autossuficiente. E a gente erra com Deus, porque às vezes a gente quer colocar os pés pelas mãos e não espera a resposta de Deus e acaba tropeçando, né? E às vezes eu fico imaginando Deus olhando pra mim e falando, Camila, se você tivesse esperado um pouquinho mais, ia ter uma coisa tão melhor para você. E é assim que ele trata a gente, né? É porque a gente vê o agora, né, Camila? E Deus vê o todo. Então, a resposta de Deus e a orientação de Deus sempre é o melhor porque Ele sabe o que vai acontecer depois. Exatamente. Então, Ele vai conseguir te encaminhar pelo que é melhor para você. E fazer o que Deus mostra, Thaís, é sem dúvida nenhuma o melhor que a gente tem a fazer, porque Ele sabe o que é que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, e Ele vai saber como direcionar isso. A Camila falou que as mulheres, né, são mais ansiosas, né? E na Bíblia traz, né, o verso, não vos ansieis pelo dia de amanhã, já basta o de hoje. Mas a gente já quer ver da semana que vem, se a gente pode ver do ano que vem. Então, a gente tem essa expectativa de querer resolver as coisas, né? E você falou do caderninho de oração, né? Até eu tenho um caderno que eu vou anotando tudo, né? E outro dia eu resolvi fazer e lembrar de coisas da minha infância, né, de livramentos, de coisas que aconteceram. E aí você vai se emocionando ao ver que como Deus tem te guardado, é presente, e das coisas do futuro. E você anota, gostaria de tal coisa, gostaria de, na minha profissão, trilhar outros rumos. E aí você vai acompanhando. Aquilo é tão gostoso, você se sente ouvida, né? Às vezes, é que nem isso, né? Eu anotei, mas depois eu não vi. Esqueci, e Deus não ouviu a minha oração. Quer dizer, se certificar de que Deus está ali, Ele é fiel e Ele responde às suas orações. É muito gratificante, isso dá um bem-estar, né? Para a gente fechar esse bloco, uma outra questão que, puxando ainda um pouquinho do que a Thaís falou, além do caderninho de oração, é o tempo de Deus. Né? Deus vai atender, mas não na hora que você quer, talvez do jeito que você queira, mas da forma como Ele entende ser melhor. Ele vai atender, ou com sim, ou com não, ou com espere um pouquinho, mas Ele com certeza vai atender no tempo dele. Esse é um outro desafio para nós mulheres, Thaís. Esperar o tempo de Deus. A gente quer tudo na mesma hora, imediatistas. Isso, né? É o tempo de Deus, né? Os planos de Deus não são os nossos, né? O tempo de Deus é o mais perfeito. Mas para a gente, né, que vive ansioso, e até nos escritos, né, de Ellen White, fala sobre essa questão do medo, né? Esse medo, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Insegurança. Né? Então, precisa orar um pouco mais. Confiar mais. Porque isso não seria, então, próprio da questão da oração, que a oração traz essa satisfação de você orar, você esperar. Se você desanimar, então vamos orar todas, vamos orar em grupo, para que essa insatisfação se desfaça. Passe logo. A Bíblia diz também que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu acho que é muito importante, quando nós pedimos ao Pai, termos certezas da vontade de Deus. Porque se o que nós pedirmos estiver de acordo com a vontade de Deus, com certeza Ele vai responder, seja num momento ou outro. Eu acho que isso é importante também, a gente orar no mesmo pensamento de Deus. Porque aí a gente já tem a certeza da resposta, né? Ok. Deixa eu agradecer a Thaís que esteve com a gente aqui nesses 2 primeiros blocos do programa. Eu que agradeço, Bettina. Foi muito bom tê-la conosco. Você vai voltar outras vezes, tá, Thaís? À disposição. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta para falar um pouco mais sobre grupos de oração. E você vai conhecer aí alguns grupos espalhados pelo mundo, não só pelo Brasil. E a Maranata volta com a gente também para a gente poder refletir sobre esse assunto. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Sempre Mulher, conversando hoje sobre oração. O que é, como é que a gente fala com Deus? Que é a oração, é o canal direto de comunicação com o Criador, com o Pai do Céu, aquele que conhece o seu coração, que conhece as suas angústias, as suas alegrias, as suas necessidades, ou seja, tudo o que você precisa, Deus conhece. Então é o canal de comunicação direto com esse Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que a gente pode falar, Evelise, que nos criou, que criou todas as coisas, enfim, que é o Rei dos Reis.
Com certeza. E a oração só vem confirmar a autossuficiência de Deus. Exatamente. Está conosco aqui a Ivelise, a Mara, que esteve conosco no início do programa, retornou agora para que a gente possa conversar um pouquinho mais, e a Camila, que participou já no bloco anterior. A gente conversou no bloco anterior a respeito dos grupos de oração, que a Camila expôs muito bem a experiência dela de fortalecimento com esses grupos, né? Aprendeu a orar, a desenvolver essa relação, esse relacionamento com Deus. E a gente queria saber agora se a Ivelise tem alguma informação de quantos grupos existem de oração, como o Manancial no Deserto, de pessoas que se reúnem nas casas para orar. Você tem noção disso, Ive? Olha, Betina, o Mananciais começou lá em casa, ali em São Paulo, na realidade. E eu sei que já existia nos Estados Unidos quando minha tia começou, especificamente falando do Mananciais. Eu sei que depois que a Novo Tempo deu oportunidade e privilégio de divulgação, nós perdemos a conta do controle de quantos grupos, porque vocês recebem muitos e-mails, pessoas interessadas montando grupos de orações similares ao nosso. E não que o nosso seja melhor, porque a gente tem recebido assim experiências tremendas de grupos que têm se reunido através da oração. Um deles de destaque é o da Cris, que acontece no Capão Redondo, que reúne muitas mulheres. Nós temos também um outro na Zona Leste, também funcionando. Então, o controle em si, nós não temos. Ao que parece, em torno de 200 grupos já foram formados desde que a Novo Tempo iniciou a divulgação do Mananciais no Deserto. Isso sem complementar a contagem dos grupos de orações sem nomes, que a gente não conhece, mas pessoas que se reúnem. Isso tem crescido, porque tem se tornado uma necessidade. Eu penso que do indivíduo a necessidade da relação e de compartilhar experiências, e juntas, quando nós nos reunimos, o poder de Deus vai sendo assim acrescido e nós temos maior interesse. Deixa eu fazer um pedido para quem está em casa nos acompanhando. Se você faz parte de algum grupo de oração, se você coordena um grupo de oração, ou um Manancial no Deserto, ou um outro grupo qualquer que tenha outro nome, entre em contato com a gente. A gente quer saber quem você é, onde você está, quantas mulheres estão com você nesse grupo, para que a gente possa também orar por vocês e que a gente possa se comunicar, que a gente possa trocar experiências. Então, olha só, entre em contato com a gente por esse e-mail que aparece aqui no seu vídeo agora, mande o seu nome, onde você está, quanto tempo você já se reúnem, quantas pessoas, mulheres, homens, famílias, enfim, fazem parte desse grupo, para que a gente possa estar sempre em contato. E de repente você está nos acompanhando e pensa assim, Betina, mas eu não faço parte de nenhum grupo, eu gostaria muito de fazer, gostaria de montar um manancial ou um grupo de oração aqui na minha casa, como é que eu faço? É muito fácil, é muito simples. Primeiro, confiar em Deus. Joelho no chão, muita oração, e você pode entrar lá no nosso blog daqui a pouquinho, espera terminar o programa, tá? O endereço aparece aqui no vídeo também. Lá nós temos uma apostila, algumas orientações sobre como montar um grupo de oração. Quando a Rosana veio para o Brasil, a Rosana Pontes, que é a tia da Ive e que criou o Manancial, nós conversamos e montamos juntas uma apostila passo a passo, para que você possa entender como que faz para montar um grupo de oração. De repente as pessoas têm vontade, Mara, mas não sabem como fazer, qual é o primeiro passo, o que eu faço, e quando o grupo está formado, como é que acontecem as reuniões, como é que eu dirijo uma reunião de oração, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, como é que eu oro, como que eu mantenho esse grupo. Então lá no nosso blog tem essa apostilazinha, você pode baixar tranquilamente, pode copiar e pode aí multiplicar essa informação para que mais e mais mulheres cada vez mais orem e estejam em contato com Deus, que esse é o nosso objetivo, que você esteja em contato com Deus, com o teu Criador, fazendo a vontade dele, que é com certeza o melhor para a sua vida. A vontade dele você encontra com certeza na Bíblia, que é a revelação dele pra gente, que é o nosso manual de sobrevivência, que não pode faltar, né? Num dia com Deus, Mara, tem que de manhã cedo abrir a Bíblia lá, ler um pedacinho, conversar com Deus e pedir que ele nos acompanhe durante todo o dia. Com certeza. E a gente parte todos os dias da estaca zero, né? É importante que a gente lembre falar. Que ao acordar pela manhã, você está recomeçando um dia, você está recomeçando a sua luta. Então não adianta você ter se enchido de Deus, ter orado muito no dia anterior, não vai ser válido para esse Não é cumulativo, dia. né? Não é, você não acumula bônus por conta disso, né? Não é novo, né? Com certeza. Então é importante acordar todos os dias pela manhã, buscar Deus em primeiro lugar, pois através da busca constante de Deus, nós temos sabedoria e discernimento para enfrentar as situações da vida e as situações que nós vamos nos deparar durante o dia. Isso mesmo. A gente conheceu um grupo de oração que acontece num lugar bem longe aqui do Brasil. Acontece lá na Índia. Mas não é um grupo de oração de mulheres. É um grupo de oração de crianças. Crianças orando e pedindo o poder de Deus para que as vidas sejam transformadas e a palavra de Deus seja pregada cada vez mais para mais pessoas. O Denis, que é um jornalista amigo nosso, que foi com os pais para a Índia, está morando lá, está fazendo um trabalho fantástico e mandou para a gente algumas informações e a gente montou esse vídeo que você acompanha agora.
A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, dono de rotas comerciais históricas e de vastos impérios. É a terra do Taj Mahal, que promove o turismo no país, e da culinária exótica à base de ervas. Mas também é a terra da devoção e tem sido nos últimos anos a terra da oração. Existe um ministério especial desenvolvido na Índia, de crianças que oram por outras pessoas e até por nações inteiras. São as chamadas crianças intercessoras. Milhares de crianças em toda a Índia oram todos os dias. Uma bela demonstração de que o relacionamento com Deus não tem idade. No ano passado, a Índia sediou o Congresso Internacional de Crianças Intercessoras. Elas vieram de todas as partes da Ásia, África e também da Europa para orar juntas. Oram pelos países, pelos governantes, oram pelo povo, oram por pessoas especiais que precisam da atuação de Deus em suas vidas. Elas simplesmente oram. Imagens como essa, histórias como essas, de emocionar, né? Crianças orando, crianças conversando com Deus, pedindo por outras pessoas, intercedendo, que a gente fala que é a oração intercessória, né? Orar por outra pessoa, é realmente emocionante, Mara, ver algo como isso. Não tem idade, né? Não tem, oração não tem idade, não existe limitações, né? As orações, elas são ouvidas, não importa qual sexo, não importa a idade, Deus está disposto a ouvir todas as orações. Não importa a religião. Exatamente, Ele está ouvindo todas as orações. A única coisa que a gente precisa fazer é se ajoelhar, parar e falar com Deus, né? É isso. Aproveitando que a gente está falando sobre religião, deixa eu mandar um abraço para nossas irmãs batistas, que elas sempre entram em contato com a gente pela internet, que estão acompanhando o programa. O nosso carinho, o nosso amor para vocês que nos acompanham, de qualquer religião que você faça parte, de qualquer denominação. O Sempre Mulher está aberto para você, independente da religião que você for, porque aqui a gente fala de assuntos da mulher e falamos sobre Deus também. A gente quer que essa mensagem também chegue a você. Não, e Betina, você mostrou aí o vídeo sobre as crianças na Índia. Isso só confirma a oportunidade que cada um de nós, não só as mulheres, mas nos seus lares, nas escolas, nos estudos, tem de desenvolver grupos de oração. Às vezes, quando a gente fala em grupos, as pessoas pensam em muitas pessoas. Então, eu tenho que reunir 10, 15. Um grupo de oração pode ser você e seu esposo, você, seu esposo e seus filhos, você e uma vizinha, um vizinho, uma outra amiga, uma desconhecida, um desconhecido, o porteiro do prédio. A Camila me conta várias experiências que no trabalho, muitas vezes, ela ora junto com a copeira que serve, com a faxineira, com a senhora que presta o serviço na casa dela. Lá em casa a gente também tem esse costume. Então eu penso que o desenvolver da fé, porque a oração é o canal para buscar desenvolvimento da fé e alcançar a vontade de Deus, pode acontecer dentro de onde você está inserido, no âmbito onde você está inserido socialmente, sem se preocupar muito com a forma, desde que você desenvolva, como disse a Mara, todo dia, um pouquinho cada dia. E essa questão que você falou, Ivy, a respeito da quantidade é muito interessante, porque Jesus mesmo disse, né, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto. Então você, uma outra pessoa, a copeira, a que trabalha na sua casa, a sua irmã, a sua mãe, a sua vizinha, não tem muita gente no seu grupo de oração? Não importa. Você e Deus são a maioria sempre. A gente não pode esquecer disso, Camila. Exatamente. Participar de um grupo de oração é importante. Muitas vezes a gente pensa, mas eu já oro. Eu oro em casa, sou uma pessoa um pouco mais não tão sociável. Eu acho que a grande importância de participar de um grupo de oração são duas. A primeira é que você está inserido junto com outras pessoas, assim como você, e às vezes Deus está demorando para responder a sua oração, mas Ele já respondeu a da sua amiga, e você começa a exercitar a fé dessa maneira, né? Às vezes Deus demora um pouquinho para responder a oração, mas você vê Ele respondendo de outras pessoas, isso fortalece a sua fé. Então é muito importante, eu tenho sido muito abençoada em participar de grupos de oração, em orar com outras pessoas, e eu vejo que às vezes enriquece a minha própria oração. Quando eu oro, né? Eu aprendo como orar, às vezes eu gosto de perguntar, mas como é que você ora? E é interessante, porque às vezes a gente pensa, eu já sei orar. Mas experimenta perguntar, a gente vai descobrir coisas bem interessantes, né? Ok, gente, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre oração, mas a gente precisa encerrar. Eu agradeço que vocês vieram, a presença de vocês aqui, as experiências que dividiram com a gente. Obrigada, Camila, você vai voltar outras vezes, com certeza. Prazer. Obrigada, Mara, que esteve conosco aqui. A Mara tem uma experiência fantástica para contar pra gente, da época que ela viveu na África com os pais. Então ela vai contar algo fantástico pra gente, você não pode perder. Logo, logo aqui no Sempre Mulher. Ivy, obrigada por ter vindo também. Venha mais vezes, sabe que aqui a casa é sua. Obrigada, né?
E obrigada a você que está aí do outro lado nos acompanhando sempre, com muito carinho, com muita atenção e sempre preocupado em nos ajudar a fazer o melhor para você que está aí, porque esse é o nosso objetivo, fazer o melhor para você, para que você possa conhecer a Jesus como nós conhecemos e de repente nos ensinar também com a sua experiência. Um beijo muito carinhoso, a gente volta na próxima semana. Até lá!